Olá, pessoas, mais uma semana do seu Política e Cotidiano. O nosso programa que toda semana traz alguém bem bacana para falar contigo sobre a política que mexe com a sua vida. O meu convidado de hoje reza a lenda que ele tem 35 anos, mas para mim ele tem 35 só de política, porque eu já conheço ele da política de muito tempo. O homem já foi vereador, já foi secretário de governo, hoje é superintendente do PROCON municipal, tá sempre envolvido nas rodas de política, articulador pra caramba, e é um cara que fez parte, inclusive, da campanha última do Sandro Mabel, apoiando o atual prefeito, e agora tá lá, dando suporte também num grupo que está se organizando para 2026. Misair Leme Júnior. Misair, muito obrigado por ter topado bater um papo com a gente novamente no programa. E vamos começar já entendendo o que você está fazendo além do PROCON, porque eu sei que a parte boa da sua história é a articulação política. Bom, Marcos, obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? Satisfação de estar aqui no seu programa, toda a sua equipe também aqui. E nós estamos aí à frente do PROCON, a convite do prefeito Sandro Mabel, prefeito que nós elegemos, apoiamos desde o primeiro momento, prefeito que pegou uma prefeitura sucateada, como nós até falamos anteriormente, né, que realmente a gente ia pegar uma prefeitura muito debilitada e é o resultado aí quase 4 bilhões de dívida, mas o prefeito tem muita coragem, muita disposição, está trabalhando muito, colocando a casa em ordem, organizando, né, as coisas ali e pensando em Goiânia não em 4 anos, mas pensando em Goiânia daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Então nós estamos fazendo parte dessa equipe. O prefeito nos convidou lá para o PROCON, estamos lá trabalhando muito, organizando também aquele órgão que estava precisando de uma oxigenação e de uma organização e com muita disposição de trabalhar por Goiânia, né, de melhorar a nossa cidade, é a cidade que a gente ama, que a gente vive e que a gente quer o melhor dela sempre. Cara, falando em PROCON, vou até fazer uma consulta pública aqui, viu, gente? Esses tempos atrás me procuraram, porque... E até teve matéria também, acho que no TV Anhanguera, não sei, sobre Pix. Você faz o Pix errado, como é que você faz para ir atrás? Lá no PROCON municipal, vocês orientam as pessoas, como é que funciona isso? Porque você me perguntar, eu falei, cara, não sei, mas eu vou falar com o chefe do negócio lá e vou perguntar para ele. Não, bacana. Estamos à disposição, PROCON Goiânia, na Rua 3, no centro. Temos atendimento presencial. Toda a relação de consumo, que o consumidor se sentir prejudicado, pode ir lá presencialmente, não precisa de agendamento. Ele vai na hora lá, nossa equipe vai atender, vai abrir a reclamação, a gente notifica as empresas, busca uma conciliação e se não buscar a gente julga como determina a lei. E estou trazendo aqui também uma lembrancinha aqui, Código de Defesa do Consumidor, né? E também aqui um panfletinho, você tiver aí algum estabelecimento comercial, né, que precisar, está à disposição aí. E o PROCON Goiânia está à disposição para atender qualquer relação de consumo que o consumidor se sentir lesado ou prejudicado, procure o PROCON que a gente vai dar o melhor atendimento possível lá dentro. Estamos implementando uma parte de tecnologia lá para que tenham acesso através do celular, de plataformas que facilitem, né, o registro dessas operações. Estive em São Paulo conhecendo os sistemas deles lá, que é muito bom. A gente vai implementar em Goiânia um sistema muito parecido, então estamos à disposição para fazer o melhor dentro do PROCON Goiânia. Então eu vou aproveitar aqui, pessoal que vem participar do programa, nunca trouxe nada pra gente, tô aqui, exemplo do Misair, próxima vez que vier pode trazer lembrancinha pra gente guardar aqui também no nosso estúdio. Coisa boa. Cara, excelente, de fato, essa dinâmica do PROCON, e até bom pro pessoal entender, porque o pessoal vai pensar, mas o PROCON, política... Vamos lembrar que quem criou isso aqui, né, quem elaborou essas leis foram os políticos. Os políticos, exatamente. Então é muito importante, quando eu falo para nossa audiência, que o nosso programa fala da política que mexe com a vida das pessoas, com o bolso das pessoas, porque falar de Código de Defesa do Consumidor é falar da atuação parlamentar, né, Misair? E agora, você à frente... Vale lembrar que você também foi vereador, você fez parte de uma casa de leis. E como é que é para você fazer essa gestão hoje do órgão, já tendo essa noção dos processos regimentais e legais, até mesmo da criação, né, do código, das leis e da operacionalização disso do município? É claro que a experiência, cada vez mais, ela otimiza, né, nosso trabalho, as nossas ações. E ter sido vereador aos 22 anos, eu ainda era muito jovem,
estou com 35 agora, mas acaba que adquiri uma experiência, né, dessa administração. Depois fui convidado pelo prefeito Willis para ser secretário dele em Goiânia, foi outra grande experiência. E isso tudo agrega muito nas nossas atitudes administrativas do órgão e tem contribuído, tem ajudado, né? Então é uma experiência muito boa e é aquele velho ditado que a gente conhece: quem não gosta e não participa da política vai ser governado e administrado por quem gosta e participa. Nós estamos vendo nosso cenário nacional aí tão conturbado que está, e agora até internacional, né? Então as pessoas têm que se preocuparem mais, participarem mais, ficar mais atento aí aos trabalhos políticos, legislativos, executivos, participar da política, porque vai refletir no dia a dia da pessoa. E vai doer no bolso, viu, gente? Vocês sabem disso. A gente está passando por um momento complicado, até é bom o Misael ter colocado esse assunto na pauta, porque a gente está vivendo uma guerra comercial de um presidente de outro país com o nosso país, por um motivo que não tem a ver com a parte técnica das questões comerciais. Então, assim, é complicado porque às vezes você não entende, né, que uma mexida no cenário político impacta toda uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva mesmo. E da mesma forma as questões legais, né? Uma lei mal elaborada prejudica toda uma cadeia de investimentos, empresas, funcionários podem perder emprego. Então essa dinâmica da política no mercado, na economia, é algo que a gente tem que estar sempre atento na hora de tomar as nossas decisões, não é isso? Exatamente. Participar e estar atento ao que está acontecendo dentro da política, né? Isso é muito importante, Marcos. No caso, para o ano que vem, já está aí inserido no processo também, é óbvio, né? Você acabou de participar da campanha do prefeito Sandro Mabel, apoiou, ajudou bastante, mas a gente já está entrando no ritmo de 2026, que é ano eleitoral de novo. E é uma eleição pesada, né, Misael? Quem gosta de política como eu gosto, não faz política de 4 em 4 anos, né? A gente disputa eleição no ano, no outro a gente olha ali onde foram os acertos e os erros, e já programa para o ano seguinte também vir nova eleição. Nós estamos participando do processo de construções de chapas do partido Agir, que foi o partido que eu fui candidato, sou o primeiro suplente do partido Agir, teremos ali algumas cadeiras na disputa, né? E também a nível estadual com o nosso, então, pré-candidato, né, que tende a ser o candidato a governador, que será o Daniel Vilela, o candidato que vai assumir o mandato quando o Caiado sair para a disputa da eleição a nível nacional. O Daniel assumirá e será o nosso candidato. Acredito que o Daniel tem todas as condições para ser eleito num primeiro turno, né, mas precisa de fazer alguns ajustes. A gente também reconhece que precisa de uma movimentação política maior, principalmente agora já do segundo semestre, início do próximo semestre, de uma articulação. Mas o Daniel tem trabalhado muito, tem visitado muitos municípios, entregado obras, representando o governador em vários eventos, e agora essa parte política da construção, né, da articulação aí com os deputados, com os candidatos, que vão ser candidatos também, para poder ter essa articulação e agregar esse projeto político. Eu entendo que o Daniel está com a faca e o queijo na mão, né? Agora precisa articular para usar isso e garantir a eleição. É um jovem mais experiente, preparado, muito competente também, bem articulado, consegue entrar bem, né, nas rodas aí de conversa da política. Então acredito que ele assumindo no ano que vem o mandato como governador no local do Ronaldo Caiado, ele já vai ter uma força política maior para consolidar essas articulações e vir para uma eleição mais forte e mais consolidado ainda. Eu só quero fazer aqui uma crítica, né? Porque o Daniel até hoje não veio ao nosso programa, já tentei de todo jeito chamar o homem aqui, e eu acho importante ele vir aqui ao Política Cotidiano falar com a nossa audiência da PUC TV, mais de 46 municípios, então acho que é válido, né, para quem está postulando aí o cargo de reeleição ao governo, que ele vai assumir de um jeito ou de outro, vir aqui falar com a nossa audiência. Misael, mas você é um cara que, como você bem colocou, você participa da política há muitos anos. Você aprendeu com seu pai, obviamente, isso. Foi. Como é que é hoje, se analisar, porque aí é uma crítica que eu faço também, a base do governo Ronaldo Caiado é uma base muito grande. E quando você monta uma base tão grande, ela começa a ficar difícil de gerir. Vocês fazem alguma análise hoje, né, nessa
desse afastamento do Caiado, se de fato ele se viabilizar para disputar a presidência, e o Daniel tendo que assumir isso, você acredita que vai conseguir manter a coesão dessa base? Porque a mão do Caiado eu acho um pouco mais pesada que a mão do Daniel. Como é que vai funcionar isso? Bom, acho que o Daniel tem uma experiência muito grande de já ter sido vereador, ter sido deputado, deputado federal, então ele está no meio político ali, tem um acesso e um diálogo frequente com os quadros políticos do Estado. E é natural que hoje, ele não sendo governador, não tem talvez o peso político do governador em exercício. Mas isso aí pode mudar no ano que vem, né, com a caneta na mão, estando mesmo como governador efetivo, vai ter um diferencial político muito grande. Eu acredito muito no Daniel. A primeira eleição que ele disputou para governador, eu o apoiei, estive junto com ele. Agora nós iremos apoiá-lo, vamos estar juntos novamente. Acredito que ele é um jovem com um potencial político muito grande. E tem uma experiência também de uma história política do pai dele, juntamente com o Íris, que viveu a vida inteira junto ali. Então tem toda uma história política, né, vivenciada e presente nesse ciclo. Então acho que não é difícil dele aglutinar esse grupo e fortalecer ele para vir para ganhar a eleição em primeiro turno. Outra questão que a gente tem observado muito, né, nessa dinâmica de preparação para 2026, que já é um fato, é a redução do número de partidos, né? Estão tendo fusões, federações, incorporações, e meio que isso vai reduzir a quantidade de vagas para quem vai disputar a eleição no próximo ano. Como você falou que está aí já observando a montagem das chapas, como é que você está enxergando essas transformações e até mesmo a condição dos próximos postulantes? Porque a gente sabe que tem partido que é muito pesado, né? E quando a gente fala pesado, você, nossa querida audiência, é porque às vezes o partido tem 4, 5 mandatos, tem que ter muito voto para eleger. Aí quem está chegando agora já tem dificuldade. Aí ou não, o partido é muito pequeno, aí não consegue montar quociente, o cara tem muito voto, mas sozinho ele não se elege. Como é que você acha que vai ficar esse cenário nessa disputa? Eu nem falo a disputa pela eleição primeiro, mas a disputa por ser candidato, porque vai dar uma rochada, né? Sim, claro. Eu sou até um pouco favorável a essa questão da unificação das siglas partidárias. Antes, a gente via eleição aí com 30, 25 partidos diferentes e muitas das vezes isso era utilizado apenas para arranjo político mesmo e beneficiar diretamente alguém, né? Ou um dirigente partidário, ou um candidato ali que era colocado meio que na última hora, né? Então, essa unificação das ideias partidárias que batem ali com o mesmo estilo, ela é benéfica para a política porque fica mais fácil dos próprios partidos se organizarem. Na eleição passada nós tivemos aí 15 chapas em Goiânia de vereadores, né, competitivas. Acredito que essa agora vai ter uma redução aí para casa de 10, 12 chapas partidárias entre partidos federados e unidos. E é claro que os grandes vão ter que juntar com os grandes, os médios com os médios e os pequenos com os pequenos. E aí, sim, é natural que vão ter mais candidatos reeleitos ao legislativo, mas também vai ter a chance de eleger candidatos que estejam entrando na política pela primeira vez ou com uma quantidade menor de votos nas siglas que comportem chapas menores. Então, esse aí vai ser um ajuste natural das chapas, né, nessa estruturação. Os partidos, os candidatos com potencial político grande vão ter que se juntarem. E aí é onde vai perder reeleição ou eleição deputado que tiver aí 35, 30 mil votos, como foi na eleição passada, que também aconteceu. E os pequenos poderão ser eleitos ali entre 15, 16 mil votos, 18 mil votos, deputados estaduais eleitos, né? Então, acho que para a política isso é positivo, diminui essas negociações partidárias, prefeitos e governadores ter que abrir muito espaço político para dirigente partidário e para fazer acordos políticos, e quem ganha com isso acho que é a população de maneira geral, né? Nós temos aí bons deputados que serão reeleitos e tem novos aí que vão escolher os partidos menores para que também disputem em forma de igualdade.
A gente sempre pontua aqui no programa que assim, a escolha, para quem está em casa nos vendo e pretende ser candidato na próxima eleição ou na futura, a escolha do partido é 50% do jogo. Se o cara escolher mal o partido, seja porque não avaliou o peso da chapa, e aí não dá conta de competir com os grandes, como o Misair bem colocou, seja porque escolheu um, ficou com medo demais, aí escolheu um pequenininho, não bateu o quociente e aí ficou de fora. E já tivemos casos, gente, talvez você não está lembrado, mas o Jorge Cajuru, senador atualmente, já teve 104 mil votos de deputado estadual e ficou de fora. E teve gente com 37 mil votos, como o Major Vitor Hugo, que foi eleito deputado federal. Exatamente. Então, assim, a matemática da política, ela é muito importante. A escolha da legenda, ela é 50% da eleição, né? E os outros 50% é ir para o campo mesmo, trabalhar, aglutinar um grupo político, fazer aquela caminhada ali do porta em porta, né? E correr atrás dos votos mesmo. O que a gente tem falado muito, né? Além do programa que vocês já sabem disso, toda semana eu falo para vocês, a gente faz a parte de assessoria e consultoria. Então, o que eu tenho falado para quem nos procura já é o seguinte: diferente de outros anos, que teve gente que chegou em março do ano da eleição, acordou e disse, quero ser candidato, agora não dá mais. Porque se o cara não fizer um trabalho para criar a viabilidade do nome dele, no próximo ano, na hora de secar o bagaço, de ver quem vai entrar de fato na chapa, ele vai ficar de fora, ele não vai nem entrar. E cada eleição é uma nova eleição, né? São cenários diferentes. Por isso que o que eu tenho observado aí é que quem é candidato já está trabalhando. Exatamente. Né? Já está se organizando, mobilizando, fechando grupos, apoios. E agora é o momento, esse segundo semestre ele é crucial para essa definição, porque às vezes chega lá em janeiro, a turma que é boa de política, às vezes já vai poder estar comprometido com outros projetos. Então, se você não se viabilizar nesse final de ano aí, até o final do ano, dificilmente é chegar no ano que vem para disputar a eleição para ter vitória. E como a gente costuma falar, né, a eleição, ela não é o processo político como um todo, ela é parte do processo. Né? Exato. O que elege de fato não é só lá os 45 dias de eleição, não, viu, gente? Não é só a campanha na rua. O que elege a figura é o trabalho que ela fez previamente. É isso que o Misair falou de andar de porta em porta, mas fazer boas alianças. O pessoal fazer fotinha bonitinha pra Santinho e postar coisa na internet ia ser fácil demais. Canaliza voto mais isso, né? Exatamente. Você já disputou eleições, já ganhou eleição, já perdeu eleição. O que você traz de aprendizado dessa sua caminhada? Porque, como você falou, cada pleito é um pleito. Principalmente a formatação do grupo político, ela é muito importante. Então, se você consegue ter um grupo sólido e duradouro, é natural que o seu processo de crescimento vai ser maior. E muitas das vezes o que acontece, e não só comigo, mas com vários candidatos, às vezes nessa caminhada você acaba perdendo alguns grupos políticos, que é normal, né, componentes desses grupos, mas você tem que reoxigenar e trazer novos, né, porque não significa que o candidato teve lá 4 mil votos na eleição passada, ele já vai começar com os 4. Eu falo isso muito nas minhas aulas, cara. Zerado, não existe poupança de voto. Você só tem o voto no dia que abre a urna. Exatamente. No dia seguinte não tem mais nenhum. Exatamente. Você deve começar de novo. E até mesmo para mim, que já ganhei eleição, já perdi, meu pai também já ganhou algumas, já perdeu. Cada eleição é uma aprendizagem maior. A eleição passada em Goiânia foi uma eleição muito dura. Por quê? Bastante. Nós enfrentamos uma máquina inchada e loteada politicamente. O ex-prefeito, para se manter no cargo, ele vendeu mesmo a prefeitura e deu muito cargo, deu muita secretaria, deu muito espaço. Então, nós que éramos oposição à gestão passada, a gente não tinha espaço político nenhum na prefeitura, quando você chegava, por exemplo, numa liderança boa para conversar e convencer ela a vir te apoiar, ela fala, não, eu já tenho cargo lá na prefeitura, já estou compromissado, não tem jeito de eu ir com você. Já até te apoiei às vezes na passada, mas agora eu estou no outro barco. E quando passou isso, em janeiro, fevereiro, a gente viu um tanto de gente que estava, de fato, ali em posições que agora não estão mais, porque o prefeito está fazendo uma gestão ali preocupada com a cidade, enxugando custos, enxugando gastos, diminuiu ali muitos números de cargos e de indicações políticas de comissionado, porque a cidade está realmente no vermelho, né? Está na UTI, a cidade de Goiânia, no quesito financeiro e contábil. Então esse reajuste ele precisa ser feito para a cidade voltar
a ter viabilidade econômica, e o natural é que a próxima eleição seja um pouco mais amena do que foi a eleição passada em Goiânia, que a gente que já disputou aí 6 eleições em Goiânia, a gente nunca tinha visto uma eleição tão difícil como foi essa, em razão do inchaço da máquina pública com agentes políticos indicados, né? Então isso aí prejudicou muito o cenário eleitoral de quem era oposição ao atual prefeito. O atual prefeito foi uma votação pífia, mas todos aqueles que estavam politicamente atrelados a ele se deram bem porque tinha ali os poderes dos cargos políticos, né? Então, a grande maioria. E é um ponto interessante da gente observar na última eleição, porque assim, aumentou muito a votação da galera. Foi. Teve gente que aumentou em 3 vezes os votos que tinha tido na eleição de 2020. Exatamente. Então assim, alguma coisa aconteceu nesse meio de campo aí, porque o cenário estava pesado. Tiveram muitos candidatos pesados, muita gente querendo voltar, inclusive, e teve gente que foi reeleita assim, com o triplo da votação. Eu falei, cara, essa magia foi boa. Foi, aquela situação, né? O prefeito fraco, a Câmara forte. Isso aí já é um cenário que existe há muitos anos. Mas tem como, por exemplo, nos governos do Íris, e acho que o Santo está caminhando por esse caminho, a Câmara ser forte, mas com a Prefeitura também forte. Porque a entrega de obras, entrega de benefícios, a população também entende isso como um favorecimento político para a comunidade. E muitas das vezes, como a gente viu na gestão passada, era apenas um favorecimento individualizado. A comunidade não ganhava, vamos dizer assim, nada de benefício, né? Mas apenas grupos pontuais políticos se beneficiavam disso. Uma coisa que agora eu vou até aproveitar você enquanto fazendo parte do governo do Sandro, né? Porque o que a gente ouve muito, a gente tem visto várias vezes na mídia como um todo, em vários canais, que a relação do prefeito com a Câmara, ela tá meio que estremecida e vira e mexe, tá tendo uma fagulha, uma rusga, e aí tem vereador bravo com o secretariado. E assim, eu entendo muito que o modo de gestão do Sandro é extremamente diferente do modo de gestão do Rogério Cruz, que tinha sido vereador, que veio com essa dinâmica da vereança e até se perdeu um pouco, talvez, no papel do gestor. Mas agora o Sandro está totalmente gestor e não está administrando as dinâmicas políticas. Você não acha que isso pode gerar algum desgaste para ele, que já tem tido alguns desgastes, inclusive, e pode atrapalhar essa consecução de implementar essas novas políticas que ele quer fazer de gestão? Olha, Márcio, eu vejo o tratamento do prefeito Sandro com os vereadores muito pacífico, né? Sempre nos eventos, nas ações, nos atendimentos, ele tem atendido os vereadores, tem dado ali atenção às pautas dos vereadores, mas nós estamos aí completando 6 meses de gestão, então é um período muito curto, por uma dificuldade muito grande que ele pegou a prefeitura, e é claro que nesse primeiro momento precisa se ajustar a algumas situações para a máquina poder rodar, né? Então eu entendo que os vereadores, uma grande parte também entendem que o prefeito precisa de um tempo para organizar as questões administrativas. O prefeito Sandro, ele é extremamente dedicado à gestão, vai para a prefeitura cedo, sai de tarde, anda na cidade inteira, final de semana está andando aí nos bairros, vendo o que está acontecendo. Então isso demonstra a vontade dele de fazer uma administração de alto nível, que é o que ele está buscando fazer. E em poucos meses aí a gente já viu uma melhora significativa nos quesitos administrativos da cidade. Está mais iluminada com o programa Brilha Goiânia, está ficando mais limpa, apesar de precisar de um apoio da população também em ajudar a prefeitura, porque só a prefeitura com a máquina da prefeitura não consegue, precisa de uma conscientização, coisa que há muitos anos o próprio Poder Executivo de Goiânia não buscava isso com a população. O trânsito tem melhorado a fluidez em algumas partes importantes da cidade, o prefeito está buscando implementar novos. Então eu vejo que em pouco tempo, sem recurso e nesse primeiro momento de organização, a prefeitura está evoluindo muito bem, mas é claro que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, que o prefeito Sandro está trabalhando para poder fazer, né? Tem uma equipe dedicada, secretários que estão ali dando o seu melhor para buscar fazer da cidade a melhor cidade que nós precisamos e nós queremos,
mas é natural que às vezes uma parte ou outra precise de ajuste, precisa ser reorganizada, e o prefeito Santos tem feito muito isso. Eu converso com ele quase que semanalmente, né? A gente fala nos eventos, nas reuniões, participando das ações. Então eu vejo assim, uma dedicação extrema dele. Tanto é que nem o salário de prefeito ele tem recebido. Muitas poucas pessoas sabem disso, mas ele recebe lá, já está precisando de medicamento, vou comprar com o meu salário aqui. Não é que não resolve, mas são gestos. Ele está fazendo gestos que está fazendo uma administração com amor e com vontade de fazer o melhor pela cidade. Porque financeiramente ele não precisaria estar... É o que eu ia falar agora. Se tem um cara que não precisa política, do salário de prefeito, é o Santos Mabel. Mas a percepção que a gente, que é da equipe dele, que convive diariamente com ele, entende que ele quer o melhor para a cidade. Ele já falou, ó, eu não quero secretário meu, não quero equipe, não quero ninguém se metendo em confusão, né, se metendo em situações aí que vai envergonhar a nossa gestão, porque eu não concordo, não apoio, e nós vamos organizar a cidade. E isso que ele tem feito, esses ajustes, principalmente aí, tirando algumas mamatas que existiam há vários anos, ele tem incomodado alguns grupos políticos, um ou outro. Tem gente braba demais com ele por aí, viu? Fica bravo, né? Xinga o prefeito, mas a gente percebe que as pessoas de bem, as pessoas que conhecem da política, elas mesmas fazem a análise. Ó, esse aí tá bravo demais porque cortou a boquinha que ele tinha, cortou a mamata que tinha. Mas não tá bravo, não é realmente defendendo a população, está bravo porque mexeu com ele, né? E não mexeu com o povo. E isso o prefeito precisa de fazer mesmo. Fechar as torneiras e organizar a cidade. A dinâmica ela é complexa, a gente sempre fala aqui no programa que não existe solução simples para problema complexo e qualquer coisa que envolva cidade, população, esse tanto de gente é complexo. Então tudo você vai mexer aqui, vai desorganizar ali, vai dar BO, a gente vai reclamar, a gente vai achar bom. Mas aí, a gente está indo já mais pro final do programa. Como a gente começou falando já, e no meio do falamos várias vezes, ano que vem é ano eleitoral, você é um cara político, o que a gente pode esperar do Misair em 2026? Bom, certamente estarei envolvido no processo político, apoiando, ajudando, né? Como candidato? A contribuir. Candidato talvez não. Eu tinha um sonho, né? Porque agora eu completei 35 anos, de ser candidato a senador. Se eu estivesse no mandato como vereador, quem sabe, né? Não seria. Mas vejo que esse não é o momento, vou postergar aí para quem sabe a próxima, né? Realmente eu gosto muito de política, gosto de participar e a gente vai estar aí imbuído participando na próxima legislatura, né? Nas eleições de deputado estadual, federal, governador, senador e também presidenciável. Já está preparado para fazer campanha para o Caiado, Misair? Você acha que ele vai conseguir viabilizar? Já estamos. Inclusive, eu fui em Salvador no lançamento da pré-campanha. Fiquei impressionado com a força do governador no Nordeste. E você andando lá, conversando com as pessoas, o pessoal conhece o Caiado, sabe do trabalho dele, principalmente na área da segurança pública em Goiás. E isso aí motiva. É claro que a eleição depende de muitos fatores, depende do partido. Partido forte ele tem, que é a União Brasil. Agora, a União Brasil vai chancelar e vai realmente apoiar o Caiado, né? Vai abraçar esse projeto dele. E os outros partidos também, os deputados federais, as composições políticas de outros estados. Eu entendo que essa situação aí de Lula e Bolsonaro já deu, já passou isso aí. Fica uma fala muito repetitiva, enjoativa de questões pessoais e o Brasil está ficando para trás. Então, um nome novo como o governador Ronaldo Caiado, Tarcísio, dá uma oxigenada na política aí e começa a trilhar o Brasil para onde ele precisa, que é o desenvolvimento, que é a boa relação com os demais países e que o nosso povo não sofra o que vem sofrendo, não nesse governo, mas há vários governos aí atrás. Gente, política é isso, né? E ela está envolvida no nosso cotidiano. Por isso que toda semana a gente está aqui para falar com vocês. Misair, muito obrigado mais uma vez por ter falado com a gente. O pessoal te acha onde? Nas redes sociais? Como é que você conversa com o povo? Obrigado, Marcos. Pode ir lá no Instagram, Misair Leme Júnior. Eu posto 90% lá de política. De vez em quando eu posto dando uma pescadinha lá. Quem gosta de pescar, me segue lá também. Muito obrigado aí. Política e cotidiano. Estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Eu agradeço pelo presente mais uma vez. E lembra você que toda semana
tem gente boa falando com a gente sobre a política que mexe na sua vida. Quinta-feira, tô lá ao vivo no jornal do TJ Goiás, da PUC TV, batendo um papo com o meu amigo Jordevar Rosa. Nos acompanhe lá e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima semana. Um abraço.